Olá, muito bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva do Fator Político BR. Eu sou Catiúcia Sotomayor e converso hoje com o embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky. Muito obrigada, embaixador, pela participação. Muito obrigado por me convidar. Eu estou sempre à disposição de explicar a nossa visão da situação internacional e relações bilaterais russo-brasileiras. Então, embaixador, a gente começa falando exatamente das questões bélicas. Com a guerra no Oriente Médio, o conflito entre Rússia e Ucrânia não tem ocupado mais as manchetes diárias do noticiário. Eu gostaria de saber do senhor qual que é o reflexo dessa postura dos meios de comunicação e dos formadores de opinião nesse processo todo. É um fato indiferente? Ou esse silêncio ajuda na aceleração pela paz? Ou o contrário, densifica a gravidade dessa situação toda? Infelizmente, no último mês, nós temos a deflagração de um conflito histórico no Médio Oriente que tem longa história, que tem muitos aspectos militares, políticos, religiosos, emocionais, que tocam milhões de pessoas, tanto de um lado como do outro. Infelizmente, a deflagração do conflito no dia 7 de outubro se tornou de maneira muito bárbara, assim como a resposta também foi bárbara, que nos levou a reapreciar as consequências de não cumprimento de todas as medidas que foram adotadas sobre o conflito durante os últimos 30 anos. É bem claro que a possível solução diplomática ou política do conflito israelí-árabe pode ser baseada só na existência de dois Estados, no respeito dos todos os direitos de um povo e de outro, que nós não verificamos durante os últimos anos. E quando nós estamos a ter essa disparidade, o não cumprimento das soluções e resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral relativos à situação no Médio Oriente, nós temos o que temos. As tentativas de solucionar os problemas dos países, vamos dizer, árabes, à base de ingerência nos assuntos internos, como aconteceu em Síria, Iraque, em Líbia, levou à grande destabilização da situação nesta região, e que nós estamos observando agora é uma barbaridade aberta. As vidas humanas perdidas durante o último mês já estão contadas em milhares e milhares. Tudo que foi feito no setor de Gaza, tudo que foi feito nas zonas adjacentes do Israel, demonstra o nível de incompreensão e de barbaridade, infelizmente. Quando a situação geopolítica geral, estamos observando a transformação de um mundo unipolar, onde a única superpotência se mostrou incapaz de dar solução aos problemas existentes para o mundo multipolar. E é bem claro que todos esses conflitos, sejam militares, sejam políticos, sejam econômicos, dão sequência desta incapacidade do Ocidente global de compreender que o desenvolvimento contínuo de muitos países em vias de desenvolvimento criou a nova situação geopolítica no mundo. Quando ao conflito da Ucrânia, nós estamos resolvidos de alcançar os objetivos que foram bem claras e proclamadas no ano passado, no início desta operação especial, e esses objetivos é garantir a segurança do Estado russo, garantir os direitos da população russa ou russo-hablante que vive nos territórios da Ucrânia, e essas grande parte desses territórios já reentraram na composição da Federação da Rússia,
e garantindo a segurança, nós gostaríamos de ter a compreensão e cumprimento de todas as medidas que visam não a aproximação da OTAN para as fronteiras do nosso país. Embaixador, com o ataque de Hamas a Israel e a consequente reação israelense, e tendo em vista exatamente outros conflitos em andamento em outras partes do mundo, caso da Rússia e da Ucrânia, os riscos de uma guerra mundial avançam? Eu estou optimista e eu considero que os riscos de guerra mundial, como disse a senhora, agora estão poucos. A nossa operação especial visa restabelecer as medidas de segurança para o nosso país e visa restabelecer os direitos dos russos falantes e dos russos nos vastos territórios que existem na Europa Oriental. Mas o conflito israelo-árabe tem uma outra outro foco, uma outra origem, e nós de vez em quando estamos ouvindo as falas dos responsáveis israelis que é necessário empreender os esforços para acabar com, por exemplo, Hamas, mas nós compreendemos muito bem que cada ação de força provoca contra-ação e resistências, que a única solução é o diálogo, que não há solução para nós. No Médio Oriente não há solução que se baseie na utilização de força, e os acontecimentos do último mês demonstram com toda a clareza que a força leva só à perda das vidas humanas, de um lado e de outro, e não aproxima a solução dos problemas reais de um povo e de outro. Agora, falando em solução, como que o senhor avalia o papel do governo brasileiro no cenário internacional, incluindo o mês de outubro, com o Brasil à frente do Conselho de Segurança, e essa tentativa do atual presidente de se colocar como um ponto para ajudar a solucionar ou a alcançar a paz? Eu gostaria de dizer, e eu já disse várias vezes nas minhas entrevistas, que nós respeitamos a política soberana da República Federativa do Brasil, a política externa soberana, e a nossa parceria estratégica prevê as consultas políticas constantes. Devemos reconhecer que os acontecimentos no Médio Oriente em outubro foram inesperados por russos, por israelis, por árabes, por americanos, e o desempenho do Brasil na presidência do Conselho de Segurança se baseava na necessidade de tentar encontrar as soluções imprevistas para a situação que explodiu. Nós estamos verificando que o Brasil, assim como todos os outros membros do Conselho de Segurança, trabalhou muito, tentando fazer coincidir a compreensão da crise, que não resultou, porque nós todos sabemos que nenhuma resolução do Conselho foi tomada, mas isso é outra história. Mas a atividade brasileira foi muito boa, muito ativa, e nós respeitamos e nós cooperamos com o Brasil. E eu gostaria de dizer que foram realizadas as conversas e consultas telefônicas entre os chanceleres, uma conversa telefônica entre os presidentes, onde foi tocada esta questão do Médio Oriente, e compreendemos que a tarefa de chegar à compreensão mutual foi muito difícil, mas o trabalho realizado pela diplomacia brasileira deve ser respeitado. Agora, há imputações do ministro dos Direitos Humanos brasileiro no sentido de que Israel
teria cometido crimes de guerra, crimes humanitários. O ministro Silvio Almeida também disse ser a favor da autodeterminação dos povos, especificamente no caso dos palestinos. Como que essa declaração é recebida pela comunidade diplomática internacional? Nós estamos seguindo as declarações do ministro dos Direitos Humanos. É bem claro que uma visão ampla da situação que foi criada no setor de Gaza, mas no início da nossa conversa eu disse que eu, por exemplo, como diplomático e como pessoa privada, estou chocado pela barbaridade das partes, que a gente que tem uma vasta história de sofrimentos, como que a gente que tem vasta história de resistência do lado árabe, do lado israeli, podem levar e praticar os atos que nós estamos vendo diariamente pela televisão. A Gaza, como a região onde mora a gente, para mim já não existe. E em Gaza vivem 2 milhões de mais de 2 milhões de pessoas. Do outro lado, no início desta explosão conflituosa, nós verificamos as barbaridades cometidas contra o agente pacífico israeli, que também não é aceitável. Nós devemos analisar e nós devemos dizer que isto é a reflexão da insolução dos problemas que toda a gente conhece, que nós devemos respeitar os interesses de um e do outro, que não foram respeitados, que levou a essa barbarie e extremismo. Embaixador, ainda falando sobre o Brasil, eu gostaria que o senhor nos atualizasse sobre como estão as relações comerciais com o país neste novo governo e também que comentasse como que a guerra afetou essa troca bilateral. Eu gostaria de dizer que nossas relações econômicas e comerciais com o Brasil se desenvolvem com êxito. É bem claro que o Brasil é agora uma superpotência mundial na produção dos produtos agroindustriais e essa produção dos produtos agroindustriais necessita, de certa maneira, um fornecimento dos fertilizantes e adubos que nós podemos conceder e concedemos. As consequências da crise da Covid e as consequências da política impensada das sanções unilaterais contra a Rússia levaram a desequilíbrio nos mercados de combustíveis fósseis e reformulou a correlação das forças nos mercados dos produtos agrícolas. Nós estamos verificando que o Brasil se tornou um dos grandes compradores do diesel russo, nem só dos fertilizantes, e de alguns tipos de produtos agrícolas que nós fornecemos, incluindo trigo. No ano passado, no ano 2022, o nosso intercâmbio quase atingiu 10 bilhões de dólares. Este ano nós ainda não temos a estatística, mas eu penso que será positivo o intercâmbio comercial. Efetivamente, nós estamos verificando a tentativa do Ocidente de influenciar as nossas relações com os parceiros econômicos, implicando as sanções contra a Rússia. Essas sanções nós consideramos ilegais e o Brasil não aderiu a essas sanções, mas isso nos levou a repensar e a reformular a logística e as bases financeiras desta cooperação que nós estamos trabalhando diariamente. Embaixador, a Rússia expediu agora em novembro uma ordem contra o juiz do Tribunal Penal Internacional que emitiu o mandado de prisão do presidente Putin. Outros juízes e até o presidente do Tribunal de Haia já estavam nessa lista de procurados pelo governo russo. Essa reciprocidade de mandados de prisão internacional, isso indica que o distanciamento entre Rússia e Nações Unidas
só se ampliará, prejudicando a possibilidade de um acordo de paz com a Ucrânia? Vamos distinguir a coisa do Tribunal Internacional e as Nações Unidas. Este tribunal nós não entramos nesse acordo, assim como muitos países. Isso significa que nós não reconhecemos as habilidades deste órgão, que é para nós é novo. Eu gostaria de dizer que há outros países que não reconheceram o Tribunal Internacional, incluindo a China e os Estados Unidos. E por isso, para nós, esse órgão é nulo. E as pessoas que trabalham lá não têm estatuto oficial para nós. Eles tomaram uma decisão politizada e nós estamos seguindo a nossa linha de fazer parar os desafios contra o nosso Estado e contra os nossos líderes. E qual que é a influência de Biden no conflito e como que isso afeta a relação atual da Rússia com os Estados Unidos? E ainda, qual que é a expectativa de vocês com as eleições de 2024 e uma possível volta de Trump? Sabe, eu vou ser franco em 2 pontos principais. O primeiro ponto principal, que se trata nem só dos Estados Unidos, mas dos outros países soberanos. Nós não influenciamos as eleições, os povos desses países que devem fazer a eleição e escolher os seus líderes. Quando as relações bilaterais com os Estados Unidos, eles estão quase no zero. E não vejo as perspectivas positivas mínimas, porque os Estados Unidos declararam o objetivo principal é fazer mal para o nosso país. Isso se reflete no apoio de um Estado fantoche na Ucrânia, no apoio do regime fascista que chegou ao poder em Kiev durante o golpe de Estado de 2014 e que tenta, por meio das vidas dos ucranianos, fazer tudo impossível para o nosso país. É bem claro que isso não favorece as relações bilaterais que estão próximo ao zero. Quanto ao presidente Biden, eu penso que cabe aos americanos decidir se vale ou não vale. Isso não é tarefa minha, eu estou embaixador da República Federativa do Brasil. Embaixador, para a gente concluir, eu gostaria de saber do senhor, por exemplo, o conflito entre judeus e povos árabes, o senhor mesmo falou dessa questão histórica, remonta a mais de 4.000 anos, inclui agressões de vários povos e nações, ingleses, otomanos, romanos, europeus, de uma forma geral. Enfim, é uma realidade de beligerância periódica. Contudo, Rússia e Ucrânia são países irmãos. O senhor considera que essa circunstância facilitará o processo de paz ou essa condição histórica de proximidade não deve influenciar o cessar-fogo? Sabe, voltando para o conflito israelo-árabe, eu gostaria de dizer que para nós é um problema muito complicado por várias razões. E uma das razões, a gente disse que a língua russa é a terceira língua estrangeira falada no Israel, porque muitos judeus imigraram do território do nosso país para Israel, por isso há muitos israelis nascidos na Rússia. Isso tem muita influência no nosso relacionamento com Israel. Do outro lado, nós temos as relações de longa data com os palestinos e, por exemplo, quando nós falamos de Gaza, nós devemos tomar em consideração que há cerca de 1.000 pessoas com nacionalidade russa estavam esperando a evacuação da zona de Gaza.
outro fator muito importante para compreender a nossa atitude para o conflito israelo-árabe é que na Rússia a população muçulmana é mais ou menos 20 milhões naturais do nosso país, cidadãos do nosso país, que pertencem a essa religião secular. E nós devemos sempre tomar em consideração vários pontos de vista que existem na opinião pública russa e na opinião pública política do meu país. Quando aos ucranianos e a cooperação especial, nós podemos discutir muito, mas eu gostaria de dizer que, para mim, a diferença russo-ucraniano não existe. Existem certas diferenças em língua, em pronunciamento, mas modo de viver, história, e tudo nos une. E para compreender melhor o que será neste relacionamento entre os russos e ucranianos, eu gostaria de recomendar para todos os brasileiros de ler um bom romance do século XIX de um escritor ucraniano-russo, que é Nikolai Gogol. O romance dela é Taras Bulba, que descreve os conflitos naquele território há séculos e o resultado. Muito obrigada, embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky. Eu agradeço o seu tempo, a sua participação. Muito obrigado. Tchau, tchau. E para você que acompanhou, eu deixo também muito obrigada. Entrevista exclusiva, informação relevante, sempre tem aqui no Fator Político BR. Siga, curta e compartilhe. A gente se vê.